Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula que eu vou falar do simulador NG Spice e também sobre alguns outros pontos importantes na construção de portas lógicas CMOS. Então, vocês podem ver que esse slide ele é diferente. Então, esse slide ele é do mini curso que foi dado na FURG, é um mini curso de microeletrônica, que era a introdução ao projeto físico de portas lógicas, é a participação de esse mini curso foi feito quando eu era, se não me engano, foi quando eu era professor substituto na FURG, com os demais alunos do grupo e os professores, a Cristina Menhar e o Paulo Butzen, na época, certo? Então, a organização desse curso, ela se dava em 6 aulas, certo? Então, na aula 1, a gente falava sobre álgebra booleana, então tabela verdade, redes de chaves, e tinha a introdução ao NG-SPICE, ou seja, fontes DC e fontes PWL. Na aula 2, a gente falava sobre transistores, lógica complementar, então é a construção de portas lógicas utilizando o CMOS, então planos pull-up, planos pull-down. Na aula 3 era a construção dessas portas lógicas complementares, então inversor, a NAND de 2 entradas, NOR, AOI e outras portas. As aulas 4, 5 e 6 eram aulas de atraso, dimensionamento e construção de subcircuitos. Então, essas aulas 4, 5 e 6 eram totalmente dependentes do simulador elétrico, o NG Spice, que eu vou falar nessa aula. Mas o que é importante para nós? Tá? Nessa aula, o que eu vou trazer, o que eu estou trazendo, o que eu acho interessante de vocês saberem desse mini curso para a aula, para a disciplina de sistemas digitais. Então, a gente vai abordar os tópicos da aula 1, aula 2 e aula 3, certo? Então, vai ser isso aqui que a gente vai observar na aula hoje. As aulas 4, 5 e 6, elas já são aulas mais a fundo no conteúdo, que elas são mais para quem quer trabalhar nessa área de sistemas digitais, quem pretende trabalhar nessa área, que são a avaliação de atraso, dimensionamento de transistores, que vocês vão entender mais ou menos por cima hoje o que ele é e como ele funciona, construção de subcircuitos para o NG-SPICE, é para a gente aproveitar os módulos de construção e aí tornar a construção desses circuitos mais fáceis. Os arquivos ficam menores, ficam mais fáceis de trabalhar, certo? Mas o que vai ser importante para vocês hoje? É os conceitos de transistores, o funcionamento dele, a construção das portas lógicas CMOS, os conceitos de álgebra booleana que a gente viu anteriormente, tá? Que eu vou dar uma retomada bem rápida na aula de hoje para ela não se estender muito. E quem quiser saber mais sobre atraso, dimensionamento de subcircuitos, eu já reforço aquele e-mail que eu mandei antes. Quem quiser trabalhar com isso, pode conversar comigo e aí eu passo o curso por completo, tá? E aí vocês podem tentar fazer o curso por completo, a simulação do transistor para verificar o comportamento da corrente entre os terminais do meu transistor, conforme a tensão que eu aplico no terminal de porta do transistor. Então, já é um conteúdo mais aprofundado, certo? Então, o que é microeletrônica? Talvez alguns de vocês ainda não saibam o que significa microeletrônica. Aqui é a definição da Wikipedia de 2011, que a microeletrônica é um ramo da eletrônica voltado à integração de circuitos eletrônicos, promovendo uma miniaturização dos componentes em escala microscópica. Bom, hoje em dia nós temos processadores de 7 nanômetros, se não me engano, os últimos processadores da Intel eles são feitos em 7 nanômetros. Então não é mais escala microscópica, seria nanoscópica, né? Seria uma escala em nanômetros. Então, muito disso é válido graças à lei de Moore, né, que ele previa lá que o número de componentes em um determinado computador, em um determinado dispositivo, um chip, num espaço numa área qualquer, ele ia praticamente dobrar a cada 18 meses. Então aqui em 1940 nós tínhamos o primeiro computador. Então notem o tamanho dele, ele ocupava uma sala gigantesca, pesava acho que 1 tonelada ou talvez mais. Então aqui a foto ele sendo programado. Então, conforme a lei de Moore, conforme o tempo vai avançando, os computadores eles vão ficando menores. Então o funcionamento deles basicamente é o mesmo. Antigamente ele dependia de válvulas para funcionar, hoje em dia ele depende de transistores. Então aqui eu tenho computadores, eles vão evoluindo e vão diminuindo de tamanho. Então, até os computadores atuais, os dispositivos atuais, cheios de tecnologia, cheios de funções que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia.
Então, para vocês terem uma ideia do que significa a escala nanométrica, então aqui a gente tem o comprimento de um fio de cabelo. Então, um fio de cabelo tem um comprimento de 100 micrômetros e os processadores da Intel, ali, do i3, o i5, o i7, eles têm um tamanho de 32 nanômetros. Então, de micro para nano, a gente tem 1000 vezes de diferença. Então, de 100 micro para 32 nano, então significa que eu consigo colocar mais de 1000 transistores na na espessura de um fio de cabelo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de um transistor hoje em dia. Em relação aos níveis de abstração do projeto, tá, que a gente vai falar um pouquinho nessa aula, eu vou só dar uma pincelada por cima, que a gente tem os níveis de sistema, níveis de módulo, nível de gate, de portas lógicas, nível de circuito e em nível de dispositivo. O nível de dispositivo seria o nível mais baixo, que é o dispositivo em si, o projeto físico do meu transistor. E o mais do topo, o dispositivo de sistema, é o sistema pronto, é o meu chip. Tá? Onde que a gente vai trabalhar na aula de hoje, no andamento da nossa disciplina? A gente vai focar, por enquanto, nesses dois pontos, que é o nível de gate e o nível de circuito. Vocês viram mais ou menos como funciona o nível de gate? A gente vai descer um nível, em teoria, agora no meu nível de abstração, e a gente vai falar agora nas portas lógicas como arranjos de transistores, certo? Então é importante vocês entenderem os arranjos de transistores para depois a gente ir para circuitos maiores, que possuem mais portas lógicas, vocês entenderem o impacto disso. Porque quando eu falo, por exemplo, que mais portas lógicas eu tenho mais área, ou melhor, eu tenho portas lógicas que vão ocupar mais área do que outras portas, isso vocês vão entender no momento que a gente descer para o nível de circuito, falando um pouquinho de transistores. Então, primeiramente, lógica booleana com chaves. A gente consegue fazer a lógica com chaves, por exemplo, aqui na esquerda eu tenho a minha chave, quando eu tenho o valor 1, a minha chave está fechada, e quando eu tenho o valor 0, eu tenho uma chave aberta. Então, com o valor 1 na minha chave, eu tenho conexão entre os terminais. Com o valor 0, eu não tenho. Ok. Então, na lógica booleana com chaves, a gente consegue... vocês viram na aula, na aula passada que a gente conseguia falar sobre associações de chaves, né? Então aqui ó, eu tenho duas chaves em série, então o comportamento dessas chaves em todas as combinações, ou seja, esse 1 aqui de cima, ele só vai passar para o meu F quando eu tiver A igual a 1 e B igual a 1. Então a minha função F é A e B. Da mesma forma, se eu tiver as chaves em paralelo, eu tenho que esse 1 aqui, ele pode passar para o meu F, então a minha saída F, ela vai ser 1 quando o meu A for 1 ou o meu B. Se qualquer um dos dois for 1 e eu tiver esse caminho aqui, ó, aqui ou aqui, eu tenho que o meu F é igual a 1. Então notem aqui, ó, a minha função F é A ou B. Vocês podem comprovar isso aqui a partir das combinações. E agora, se eu tiver uma função um pouquinho maior, então notem, ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e C. Então qual o meu valor de F? Ou seja, quando que o meu F vai ser 1? A gente pode ver aqui ó, que o meu F ele vai ser 1 se o meu A estiver conduzindo. Então, o F é igual a 1 se A, ou se o meu B e o meu C estiverem conduzindo. Então, a minha função é A mais BC. Isso aqui vai me dar F igual a 1. Então, se o meu A for 1, ok, eu tenho um caminho aqui. Se o meu B e o meu C forem 1, eu tenho um caminho por aqui. Então, se essa condição ou essa aqui, então essa condição aqui é A, essa condição aqui é B e C. Certo? Então, aqui eu consigo fazer a minha lógica booleana a partir de chaves. Eu consigo associar essas chaves aqui e consigo extrair a função. Certo? Aqui eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, eu não vou fazer nessa aula para ela não ficar muito extensa, que são 3 exemplos para vocês montarem a rede de chaves. Então, ó, quando que isso aqui vai ser igual a 1? Então eu vou fazer o meu 1 aqui, aí eu vou ter a minha rede de chaves. Deixa eu botar um pontinho aqui. E aqui eu vou ter a minha saída F. Quando que o meu F vai ser igual a 1? E aí vocês
definirem as chaves necessárias para essa condição ser verdade. Então, o que eu tenho que ter aqui dentro dessa caixinha aqui, para satisfazer cada uma dessas condições aqui, certo? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre o NGSpice. O NGSpice, ele é um dos inúmeros simuladores que existem, tá? Existem vários simuladores, mas o NGSpice, ele utiliza a linguagem SPICE, tá? Que SPICE significa Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. Então, é um programa de simulação com ênfase em circuitos integrados. Tá? O NGSpice ele é gratuito, então é um dos motivos da gente utilizar ele. Aqui está o site do NGSpice, que vocês podem conferir. Tá? Esse site do NGSpice. Inclusive, ele tem um manual de utilização. O manual é bem grande, mas é bem completo. Tá? Se vocês precisarem fazer alguma coisa no NGSpice que não envolva circuitos integrados, que envolva o conteúdo de circuito, por exemplo, vocês podem fazer utilizando o NGSpice. Tá? Embora aqui tenha o site para vocês baixarem, vocês podem também consultar no AVA. Eu deixei um arquivo zip com o simulador, e dentro do simulador já tem mais um arquivo que vocês vão precisar para fazer as simulações. Tá? Eu já deixei lá dentro na pasta. Vocês vão ter que ir lá na pasta do zip, então tem arquivo zip. .zip. E lá dentro tem uma pasta chamada bin. Nessa pasta está o executável do NGSpice e também um arquivo de tecnologia. Tá? Esse arquivo de tecnologia aqui vocês vão utilizar para fazer as simulações que eu vou pedir no final dessa aula. Certo? Então ele já está lá dentro daquela pasta, então todos os arquivos que vocês forem usar, todas as simulações que vocês forem rodar, os arquivos de simulação que vocês criarem, criem dentro dessa pasta bin aqui. Tá? É muito importante que vocês usem dentro dessa pasta para não precisar especificar o caminho. Tá? Então aí vocês não vão precisar especificar para o simulador qual o caminho da pasta. Só utilizem a pasta bin. Então, eu já deixo um aviso para o pessoal que usa Linux. Então, o NGSpice eu não tenho certeza se ele funciona no Linux. Acho que ele só funciona no Windows. Pelo que eu vi na página oficial, acho que é só no Windows. Mas, se vocês quiserem dar uma olhada, os que são usuários de Linux dessa disciplina me avisem, se vocês não acharem uma versão do simulador para Linux. Que aí vocês vão ter que usar o Wine, então vai ser a mesma função da simulação da protoboard anteriormente, certo? Então, vamos lá. Então, o que são os arquivos de simulação SPICE? Eles contêm, basicamente, algumas características, tá? Como a descrição do circuito, que é a descrição completa desse circuito que vai ser analisado. Então, quais elementos, quais fontes e os sinais de polarização dos meus transistores, dos meus elementos. Como os dispositivos estão interligados, isso vocês têm que especificar no arquivo de simulação. Modelos para descrição comportamental. O que são esses modelos? O arquivo de tecnologia que eu falei anteriormente. A especificação da análise. Que tipo de análise que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer uma análise CC, eu quero fazer uma análise transiente, uma análise, por exemplo, quais medidas que eu vou querer definir para analisar esse meu circuito. Eu posso medir atraso, eu posso medir potência, eu posso medir corrente, tensão, posso fazer várias coisas com esse arquivo, com esse simulador, tá? E isso tem que estar contido na minha simulação SPICE, no meu arquivo de simulação. Então, existem regras para a descrição do circuito, aqui tem algumas delas, tá? Então, a descrição do circuito deve ser feita em um arquivo texto, então vocês vão precisar gerar um arquivo texto para descrever o circuito. A primeira linha do arquivo é reservada para identificação da simulação, ou seja, não usem a primeira linha direto para código. Então aqui é um comentário. Tudo que vocês escreverem na primeira linha do arquivo de simulação, o simulador interpreta como um comentário. A última linha do arquivo tem que conter um ponto end, que é para dizer que terminou a simulação. E o SPICE ele é case insensitive, ou seja, ele não vai diferenciar maiúsculo ou minúsculo. Tá? Se vocês escreverem maiúsculo e depois chamarem aquela palavra em minúsculo, por exemplo, se vocês chamarem, sei lá,
nomearem alguma coisa como NAND, e lá na frente vocês escreverem NAND minúsculo, ele vai entender que isso aqui é igual a isso aqui. Tá? A ordem das linhas de comandos e definições restantes é totalmente arbitrária e fica a critério do usuário. O que isso significa? Que ele não lê como um algoritmo. Tá? As linhas de comandos e as definições, as fontes de tensão, o lugar que vocês colocam fontes de tensão, o lugar que vocês colocam a descrição do circuito, vocês decidem. Ah, não, mas eu quero colocar a fonte antes da definição do circuito. Beleza, pode fazer isso. Ah, mas eu gosto de usar o circuito primeiro para depois as fontes. Não tem problema. Essa ordem não vai interferir em nada. Tá? Às vezes é recomendável que vocês usem comentários ao longo do arquivo, né, para facilitar que outras pessoas possam ver. Então, por exemplo, algum arquivo que eu vá avaliar, é interessante que vocês comentem onde que estão as fontes, onde que estão a descrição do circuito que vocês estão analisando, porque isso é importante para se achar, é questão de organização, certo? E as linhas de comentário, elas sempre começam com um asterisco. Então, se eu fizer isso aqui, ó, um asterisco, e aqui eu vou botar um blá, 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 isso aqui é um comentário para o ngSpice. Tá? Ele vai ignorar essa linha. Tá? Algumas partes da descrição do circuito. Tá? Então, o cabeçalho, que é a primeira linha, é identificando qual simulação vai ser descrita naquele arquivo. Vocês podem usar essa primeira linha para nomear a simulação que vocês estão fazendo. Por exemplo, eu tenho um arquivo que é avaliação de atraso do inversor, que eu tenho a descrição do meu inversor, a descrição das ondas e todos os arquivos os comandos de medida que eu preciso. Então eu posso botar lá no meu cabeçalho essa definição. E essa definição vai aparecer no momento que eu fizer a simulação, certo? As bibliotecas, precisa ter uma parte que é a definição das bibliotecas, que é a chamada das bibliotecas, ou os modelos para as tecnologias utilizadas. Os parâmetros, então a declaração de parâmetros, então, às vezes tem algum parâmetro que vocês querem utilizar bastante nos circuitos, e esses parâmetros, vocês querem poder modificar eles facilmente, mas vocês usam em várias linhas do código de vocês. Vocês podem definir um parâmetro, que seria um genérico, vocês só vão precisar mudar lá em cima, no arquivo, nos parâmetros, e ele vai mudar em todo o circuito. É como se vocês usassem uma variável. Definição de subcircuitos, a declaração desses subcircuitos, a declaração de fontes, a descrição dos componentes, seriam os netlists, o tipo de análise e quais as medidas, quais os comandos. Então essas são as partes da descrição de um circuito no simulador do ngSpice. O arquivo de simulação de vocês vai conter, pode ser que ele não contenha todas essas partes, mas ele vai conter a maioria, certo? Então aqui, para declarar uma fonte de tensão, vocês precisam criar um arquivo texto qualquer, abrir um arquivo no bloco de notas, salva como fontes.cir e copia esse trecho de código aqui, que eu deixei no slide. Tá? Então ali, notem que a gente tem a primeira linha do arquivo aqui, é um comentário. Aqui eu tenho um outro comentário, declaração das fontes. Aqui, teoricamente, eu tenho que ter a declaração das minhas fontes. Simulação transiente, então aqui eu tenho um outro comentário e aqui na minha outra linha eu tenho o tipo da minha simulação. É uma simulação transiente que tem um passo de 0.1 nanosegundos e vai até 50 nanosegundos. Aqui um outro comentáriozinho, fim do arquivo Spice e o meu comando .end, certo? Então aqui, a gente vai definir, se vocês definirem um comando naquele arquivo que vocês viram no slide passado, no slide anterior, então aqui eu tenho v, nome, nodo positivo, nodo negativo e o valor da tensão. Então aqui, por exemplo, eu tenho v exemplo, essa aqui é a minha fonte, o nome da minha fonte exemplo, VCC é o meu nodo positivo, GND é o meu nodo negativo e o valor 7 volts. Então notem que quando vocês plotarem essa fonte na tela, vai estar aqui. Durante todo o tempo da simulação, vai ter uma fonte de 7 volts. Como vocês declararam ela como uma fonte DC, ela é uma fonte fixa. Sempre vai fornecer 7 volts. Como que vocês vão executar essa simulação? Vocês têm que abrir o simulador, vocês vão ver que ele é um executável bem simples e é por linha de comando. Tá? Então, na primeira linha de comando, vocês têm que colocar
esse comando aqui, ó, que é source, espaço, fontes.cir, que é aquele arquivo de fontes que vocês criaram. Então depois se roda a simulação com o comando run. Então aqui, ó, vocês vão inserir isso aqui e enter. Run e enter. E aqui, ó, para ver as ondas geradas, vocês vão botar um plot e o que vocês querem observar, que nodo que vocês querem observar. Eu quero observar a tensão V no meu nodo VCC. Tá? Então escrevam isso aqui e apertem enter. Ele tem que abrir uma janelinha igual essa aqui, que é o plot dessa minha fonte de V exemplo, VCC GND 7. Então, se vocês adicionarem essa linha aqui no arquivo de vocês, nesse arquivo aqui que vocês criaram, vocês vão ter essa fonte e vão conseguir plotar todos esses comandos. Ok? Então, voltando a falar um pouquinho das chaves, da lógica com chaves, se a gente considerar que a gente tem chaves complementares, que seriam as nossas chaves PMOS e NMOS, por exemplo, aqui eu tenho, na minha esquerda, eu tenho uma chave que ativa com 1. Então, quando a minha entrada da chave é 1, ela ativa, então ela faz o contato. Quando é 0, ela está desligada. E eu posso ter uma chave que ativa com 0. E aí, quando eu tiver 0, ela fecha. Quando eu tiver 1, ela abre. Essas chaves complementares aqui, elas fazem lógicas diferentes na minha saída. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, ó, se eu tiver chaves complementares, se as minhas chaves elas ativam em 0 ou em 1, por exemplo, ó, se eu tiver a chave que ativa em 0, esse aqui está errado, né? Esse aqui deveria estar aqui, fechando o contato. Eu tenho A igual a 0 e B igual a 1, 1 está aberto, e o 0 estaria fechado. Então, eu tenho saída 1, porque eu tenho o caminho de 1 para o F. Em todos os demais casos, eu tenho que o meu F é 0, porque esse aqui vai estar fechado, esse está aberto. Esse está aberto, esse está fechado. Esse está aberto, esse está aberto. Então, aqui eu não tenho caminho. Mas aqui eu tenho. Então, a lógica dessas chaves complementares é aqui, ó. Eu tenho essa função sendo aplicada. O F é igual a mais B negado. Tudo negado. Então, se eu fizesse a soma de produtos aqui, eu teria que só esse aqui me deu 1, e isso aqui é A negado e B negado, certo? Se eu fizer De Morgan, se eu aplicar De Morgan aqui, negar isso aqui 2 vezes, eu vou negar aqui, e vou negar aqui de novo. Então, aqui é equivalência, né? Quando eu nego essa função, eu tenho que isso aqui é A negado negado mais B negado negado, e isso tudo negado. Quando eu tenho negado do negado, anula e anula. Então, isso aqui é A mais B negado, que eu tenho aqui embaixo. Certo? Então, é daqui que vem esse A mais B negado. Agora, se eu tiver as minhas chaves complementares em paralelo, então eu vou ter aquelas mesmas combinações. Ó. Então, aqui eu tenho todas as minhas combinações que dão 1 e a minha combinação que dá 0. E essa minha função aqui é que eu tenho que A tem que ser 1 e B tem que ser 1 para a minha saída ser 0. Em todas as outras combinações, se pelo menos uma delas for 0, eu tenho a minha saída igual a 1. Então, o meu F é A e B negado. Certo? Então, falar um pouquinho de transistores. Então, eu já falei na aula anterior sobre transistores, mas simplificando, eles são chaves e quando a gente dá uma entrada neles, a gente fornece uma entrada para o terminal de controle, 0 ou 1 lógico, vai permitir a passagem de corrente, a passagem de elétrons de corrente, ou vai impedir. Então, ele vai ter esse comportamento binário. Eles podem ser utilizados para gerar circuitos físicos que implementam uma lógica digital. Vocês já viram as portas lógicas? Vocês viram como é que elas funcionam? As portas lógicas são a representação, uma forma de representar um arranjo de transistores. Ali dentro daquelas portas lógicas eu tenho arranjos de transistores trabalhando, chaveando para fazer as minhas saídas necessárias. Então, ó, aí surge uma dúvida, né? Como que a gente trabalha com transistores tão pequenos? Por exemplo, a gente está trabalhando com transistores de 32 nanômetros. Como é que eu vou pegar um transistor de 32 nanos e vou montar o meu circuito? Não dá. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso atualmente. Por isso, a necessidade de usar simuladores elétricos do tipo do NG-SPICE. E, para isso,
a gente precisa ter modelos preditivos que reúnem as características físicas dos meus componentes. Por exemplo, eu preciso de um modelo preditivo para os meus transistores de 32 nanômetros. E aqui, ó, esse modelo preditivo aqui, por exemplo, é um modelo de 32 nanômetros HP. Ah, ele é feito pela HP, professor? Não, não é HP. Isso aqui significa High Performance, que é transistores de 32 nanômetros de alta performance. Se vocês forem nesse link aqui, vocês vão achar também, por exemplo, 32 nanômetros LP. .pm. Então, esse LP aqui seriam transistores de 32 nanômetros low performance, que seria uma baixa performance, que é para, por exemplo, para a gente fazer circuitos que consumam menos energia, tá? Então, como que vocês vão simular? Então, aqui de novo, só para reforçar, vocês vão colocar o modelo preditivo na mesma pasta do executável, do NGSpice, então aquela pasta bin que eu falei antes, gerar o circuito em um arquivo de texto simples. A extensão do arquivo de vocês pode ser .cir ou pode ser .txt, não faz diferença. Tá? No NGSpice vocês vão usar os comandos source, nome do seu arquivo e a extensão que vocês colocaram, tá? Pode ser qualquer uma das duas, .cir ou .txt. E depois vocês vão vocês vão digitar run e enter. Para verificar a tensão no nodo, é utilizar o comando plot nodo, certo? Então, como que a gente vai começar a brincar com esse simulador? Vamos simular um transistor NMOS. Então, aqui ó, eu tenho todos os meus parâmetros que eu preciso para simular o meu transistor NMOS e a minha declaração do meu transistor, que é isso aqui. Ó. Essa declaração ela é um pouquinho grande, a gente vai entender cada um dos terminais agora. Então, aqui é o meu nome do meu transistor, NMOS. Então, esse nome aqui ele precisa ser diferente para cada transistor que vocês coloquem na simulação, certo? Então, ó, eu vou ter o meu terminal de fonte do meu transistor, que é esse terminalzinho aqui, source. Eu vou ter o meu terminal de controle, nessa ordem. Eu vou ter o meu terminal de saída, que seria o meu dreno do meu transistor. E aqui eu vou definir aonde o meu bulk está conectado. Se eu tenho o transistor NMOS, tá? Aqui vocês vão assumir como regra isso. Eu conecto ele em GND. Se eu tenho transistores PMOS, eu conecto eles em VDD, alimentação. Então, o meu bulk dos meus transistores ele é polarizado, o NMOS no ground e no PMOS no VDD, certo? Por enquanto vocês aceitem isso, eu não vou puxar para as características elétricas do porquê que isso acontece. Tá? E de novo, isso aqui é essencial para caso vocês vão trabalhar na área. Tá? E aqui o tipo do meu transistor, que é o NMOS, o tamanho do meu W, aqui eu estou definindo 100 nanômetros, e aqui o tamanho do meu L, 32 nanômetros. Professor, o que é isso, W e L? Que dimensões são essas do transistor? Bom, o W e L, vocês sabem que o transistor ele tem aquele formato bonitinho, né? Então eu tenho o meu terminal, aqui seria o meu terminal de gate do meu transistor, aqui seria o meu source e aqui seria o meu dreno, por exemplo. Então as dimensões L e W são a largura do meu gate, aqui ó, o quão largo é esse gate, ou seja, o quão distante é o meu terminal de source e dreno. Então notem que se eu aumentar essa distância, se eu aumentar o valor de L, eu estou aumentando a resistência desse caminho aqui, né? Porque a distância é maior. E o meu W é o comprimento desse canal. É o quão largo ele vai ser. Então tá aqui, ó. Se eu aumentar o meu W, eu estou aumentando essa distância para cá e para cá. Então se eu aumento essa distância, eu permito mais elétrons passando por essa área, certo? Porque é mais largo, eu consigo passar mais coisas por aqui. Então, no momento que eu aumento o meu W, eu reduzo a resistência, ou seja, passa mais corrente. Então aqui, ó, quanto maior a largura W, maior a corrente. E quanto maior o meu comprimento L, menor a corrente, porque aqui, essa distância aqui, ela vai definir uma resistência R, né? Eu tenho uma resistência equivalente disso aqui. Se eu aumentar essa distância, o meu R também aumenta. Tá?
Então essas relações são importantes. Então é isso que são o meu W e o meu L do meu transistor. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas o que que define, por que que o senhor definiu aqueles valores? Por que que eu defini W igual a 100 nanos e L igual a 32 nanos? Aqui também vocês vão aceitar esses valores por enquanto. Tá? Então, dependendo do interesse das nossas simulações, como a gente não vai trabalhar com atrasos, a gente não vai mexer nisso aqui. Esses dois valores aqui, eles estão relacionados com as dimensões, tá? Dimensão do meu transistor, certo? Então, eu preciso mexer nesses valores aqui para o meu dimensionamento, e aí o meu dimensionamento ele vai definir valores de atraso, valores do meu consumo, da minha porta, mas principalmente os atrasos, certo? Então, aqui, ó, esse meu IDS, que eu não falei anteriormente, é aqui a minha corrente que flui de dreno para o source. E ela é uma razão do tamanho do meu W pelo L. Então aqui, ó, se eu tiver um W de 100 e um L de 32, eu tenho aproximadamente uma razão de 3 aqui. Tá? Então seria a minha corrente. Quanto maior o meu W, se eu manter fixo o meu valor de L, eu aumento a minha corrente que passa. Outra coisa importante que vocês precisam saber para fazer a simulação do transistor NMOS são fontes PWL. Como que a gente declara fontes PWL? Aqui está o comando. É uma V-fonte, aqui é o nome da fonte, terminal positivo, nodo negativo, PWL, vocês vão ter que digitar PWL, abre parênteses, tempo 0, tensão no tempo 0, tempo 1, tensão no tempo 1, e assim por diante. Até eu ter o meu tempo N e o meu V de N. Certo? Então, ó, aqui, ó, eu tenho valores, ó, eu tenho uma fonte chamada fonte e eu tenho uma fonte chamada controle. E aqui eu tenho o comportamento que eu quero dela. Como que ela tem que se comportar no tempo aqui, ó. Tanto a fonte quanto o controle. Então eu preciso criar duas PWLs, uma para fonte e uma para controle, e obedecendo esses valores que eu tenho aqui, ó. E é importante que vocês sempre coloquem a unidade de tempo, tá? Se a gente está trabalhando com nanosegundos, coloquem 0 nanosegundos, 1 nanosegundo, 2 nanosegundos e assim por diante. Então aqui, ó, simulando o transistor NMOS, vocês não vão precisar fazer as PWLs para aquelas fontes, elas estão as duas aqui, ó. É a V fonte, e aí aqui todo o comportamento dela, e a V controle, e todo o comportamento da minha V controle. Então o que eu quero que vocês façam aqui? A gente tem as fontes declaradas, tem o meu GND está declarado, aqui o meu arquivo de tecnologia, já está no meu arquivo, eu tenho a declaração do meu transistor NMOS, que ele tem ó, fonte, que é essa aqui, controle, que é essa aqui, a minha saída do meu transistor NMOS, não está conectada a nada, vai ser a parte que eu vou avaliar, GND, que é o meu book, lembro, isso aqui é padrão, NMOS, W100, L32. Então, eu tenho tudo o que eu preciso no meu arquivo. A simulação transiente indo de 5 nanosegundos, com um passo de 0.01. E notem que o tempo da minha simulação transiente ele tem que respeitar a minha última variação aqui, porque eu quero olhar toda a variação. Né? Então, aqui é no mínimo 5 nanosegundos. Mínimo. Ah, professor, mas eu fiz uma outra fonte PWL que ela demora 20 nanosegundos para fazer todas as variações. Então tá, então vocês têm que mudar esse valor aqui da fonte transiente, da simulação transiente, desculpem. Então, ó, o plot da saída de vocês, dado aqueles valores, vai ser isso aqui. Ó. Então, quando eu tenho do tempo 0 até o tempo de 1 nanosegundo, eu tenho um valor bem próximo de 1 aqui na saída do meu transistor. Agora, no meu tempo de 1 nanosegundo até 2, eu tenho 0. O tempo de 2 até 3, notem que ele baixou aqui, ó, porque o que aconteceu? Nesse meu tempo de 2 até 3, a gente vamos olhar as ondas aqui, ó. No meu tempo de 2 até 3, o meu controle do meu transistor NMOS ele foi de 1 para 0.
No momento que esse controle vai para zero, o meu transistor NMOS ele corta, ele vira uma chave aberta. Então, aquela saída do meu transistor, ela fica flutuando. Então, causou esse comportamento aqui. Então, ó, de 3 para 4, notem que ele já voltou ao seu comportamento. E de 3 para 4 seria aqui, ó, quando a minha fonte foi para 1. Então, aqui eu mexi eletricamente do meu transistor. Tá? Então, ele se ajeitou um pouquinho mais esse sinal. Mas só quando eu liguei de novo o controle que ele voltou a transmitir o que estava na fonte, foi para a minha saída. Mas a minha fonte tinha valor 1, certo? Tinha valor 1 lógico. E aqui eu não tenho 1. Aqui eu tenho algo em torno de 0,75. Isso aqui não é 1 lógico. Por quê? Porque eu estou usando um transistor NMOS para carregar uma saída em 1. Então, ele não é efetivo. Ele está carregando, em vez de me dar 1 na saída, ele está me dando 0,75. Então, aqui eu perdi um pouquinho da minha tensão de alimentação. Vocês lembram que eu falei que o transistor NMOS ele não é um bom condutor de 1? Então, ele não conduz bem o 1, mas ele conduz bem o 0. Então, aqui, ó, quando ele precisou passar o 0, ele passou bem. O 0 é 0. Mas o meu 1 não foi bem 1. A mesma coisa para o meu transistor PMOS. Vocês podem fazer essa simulação do transistor PMOS. Então, agora eu estou declarando o VDD. E aqui, ó, o MPMOS, fonte, controle, saída. Só que aqui é VDD, do tipo PMOS. E aqui, ó, o meu W eu coloquei 200. Tá? Eu só mexi nesse valor de W aqui, mas não se preocupem em relação a esse valor. E esse transistor aqui, então de novo, ó, aqui está a minha razão L e W. Aqui estão os valores da minha fonte e da minha fonte controle. E aqui está o arquivo final. Vocês peguem esse arquivo aqui, simulem e vocês vão ver o valor da saída, do comportamento da saída. Notem que o comportamento é semelhante ao do NMOS. Eu tenho essa falha aqui quando o transistor está totalmente cortado, até ele recuperar o seu valor. E depois, na última situação que ele deveria passar um 0, ele está passando aqui, ó, entre 0,2 e 0,4. Alguma coisa entre 0,2 e 0,4. Vamos botar que ele está passando 0,3. E aqui os meus sinais, ó. O meu sinal de fonte e o meu sinal de controle. Certo? Então, anotem, ó, o meu transistor PMOS, em vez de passar 0, ele passou 0,3. PMOS não é um bom condutor de 0. Então, a gente consegue identificar que o NMOS tem dificuldade para passar 1 e o PMOS tem dificuldade para passar o valor 0. Qual é a solução? Usar o que cada um oferece de melhor. Se o NMOS passa um valor de 0 bom, eu vou usar o NMOS para passar o 0. Se o PMOS passa 1 bom, eu vou usar ele para passar 1. Ok? Então, a família lógica CMOS, ela tem as redes bem definidas. Minha rede pull-up e a minha rede pull-down. E aí vocês lembram, né? A rede pull-up conecta a saída até o VDD, ou seja, é responsável por carregar a saída com 1, usando transistores PMOS. E na minha rede pull-down, é responsável por carregar a minha saída com 0, para fornecer o 0 para a minha saída. Então, quem que passa um 0 bom? São os meus transistores NMOS. Então, aqui em cima eu só vou ter PMOS, e aqui embaixo eu só vou ter NMOS. Aproveitando o que eles têm de melhor. Então, as portas lógicas CMOS, então aqui, ó, a rede PMOS vai fazer a saída C1 e a rede NMOS faz a saída C0. Então, ou uma ou a outra vai estar conduzindo, dada uma certa combinação. E aqui, para relembrar, né, que somente as funções negativas elas são construídas usando portas lógicas CMOS. Então, inversor, NAND, NOR, XNOR, etc, etc. Tá? As redes PMOS e NMOS são associações de transistores mutuamente exclusivas, ou seja, são duais. O que significa? Quando uma conduz, a outra não conduz. Eu não posso ter um curto-circuito aqui, ó, de VDD até o ground. Isso aqui não é ideal a gente ter. E quando as entradas estão estáveis, existe ao menos um caminho entre a saída e o VDD e entre a saída e o meu GND, certo?
Então, pelo menos uma delas vai estar conduzindo. Então, aqui para a gente lembrar, comportamento do transistor NMOS e o PMOS. E a construção do circuito. Primeiro, dada uma função lógica, o primeiro passo é montar a rede pull-down a partir da função lógica. Se a minha função lógica é, por exemplo, eu tenho funções lógicas A ou B, eu posso ter funções lógicas A vezes B. Primeiro eu monto a minha rede pull-down e depois eu monto a rede pull-up e ela é complementar. Vocês lembram que eu falei da aula passada, né? Tudo que eu tiver em série na minha rede pull-down, eu vou ter em paralelo na pull-up. Tudo que eu tiver em paralelo na pull-down, fica em série na pull-up e assim sucessivamente. Então, o meu inversor, qual é a função do meu inversor? O meu F é igual a A negado, certo? Deixa eu ver aqui. Então, F é igual a A negado. Então, primeiro eu vou montar o meu transistor, o meu plano NMOS, tá? Que aqui, ó, a minha saída é S. E aqui eu tenho um literal, eu tenho só um transistor. Aqui o meu transistor NMOS, aqui tem o meu GND. Então aqui eu tenho A. E aqui eu também só tenho um transistor. O que está em série ou paralelo aqui fica o contrário. Como eu só tenho um, vai ficar igual. Então aqui eu tenho o meu transistor PMOS A também. E aqui o meu VDD. Então esse aqui é o meu inversor. Eu tenho uma entrada A que vai me dar a minha saída negada. Então quando o meu A for 1, esse aqui vai estar conduzindo, o meu S vai ser igual a 0. Quando o meu A for 0, bom, 0 esse aqui conduz, esse aqui corta. Então a minha saída vai ser igual a 1. Certo? Então esse é o comportamento do meu inversor. Então aqui, ó, a minha descrição do meu inversor, a descrição do meu inversor, só o arranjo de transistores, tá? Sem as fontes. Eu tenho esse transistor aqui e eu tenho esse transistor aqui. Eu vou chamar ele de MP1 e aqui vai ser MN1. Vou fazer a declaração desses dois transistores no meu arquivo. Como é que arquivo de simulação SPICE que eu tenho que gerar? É isso aqui, ó. Eu tenho o meu MP1 e o meu MN1. O MP1 está ligado em VDD, o controle dele é o A, e a saída aqui ele chamou de INV. Tá? Meu PMOS está ligado em VDD, NMOS está ligado em GND, e aqui, ó, aqui está ligado em INV, o controle é A e GND. Então, isso aqui, eu tenho a declaração dos meus três elementos, meus três polos do meu transistor. Aqui essa declaração aqui ela é normal, tá? Eu só deixei o PMOS com o W duas vezes do NMOS. Então isso aqui é praxe, tá? A gente sempre deixa o PMOS duas vezes do NMOS por causa da capacidade de condução. Tá? Isso aqui, de novo, é informação relevante para quem faz análise de atraso. Então aqui, ó, eu tenho esse MN1, ele está ligado na minha saída, que aqui no exemplo eu usei INV. Então aqui, ó, INV. Então, ó, esse MN1 é INV A e GND. Então, esse aqui são os três terminais. Aí, como ele é um transistor NMOS, eu vou ligar em GND, NMOS, e aí eu vou definir W igual a tal e L igual a tal. O meu PMOS, ele está ligado em VDD, A e a minha saída INV. Ele liga em VDD, o meu book, ele é um transistor PMOS, aqui, e aí depois eu vou definir W igual a tal, L igual a tal. Então notem que eu só peguei as ligações aqui e transcrevi para linha de código. Isso aqui é para o NG-SPICE. Ok? Então, como que a gente verifica se aquele inversor está correto? Ou se eu defini as conexões certas no meu netlist? Através da validação lógica.
Então a gente tem que conferir para todas as combinações de entrada a saída do circuito. É observar as formas de onda, verificando o funcionamento correto. Como que a gente realiza essa validação lógica? Então as fontes das entradas do circuito devem representar todos os estados possíveis e essa informação vocês têm na tabela verdade. Então, declarando as fontes, a biblioteca e a simulação, então, a biblioteca, aqui, as fontes que eu vou precisar. Então, aqui, o meu VDD e aqui a minha fonte de entrada VA. Minha VA está declarada, aqui todas as possíveis combinações, é só uma entrada, né? Então, ela vale em 0 nanosegundos, ela vale 0, e em 10.01 nanosegundos, ela vale 1. Então, aqui eu tenho a entrada 0 e a entrada 1, e eu vou verificar qual é o valor da saída desse meu circuito. Então, a saída aqui eu nomeei como INV. Então, MP1 VDD A INV, VDD. MN1 INV A GND, GND. Simulação transiente, 20 nanosegundos, que é o tempo que eu uso aqui. Fim do arquivo spice.end. Então, se vocês pegarem esse arquivo aqui, simularem e mandarem plotar o valor de INV, vocês vão ver o comportamento da saída nesses 20 nanosegundos de simulação. Certo? A gente pode fazer a mesma coisa, a descrição SPICE, por exemplo, para uma NAND de 2 entradas. Então, a NAND de 2 entradas, a gente sabe que ela precisa fazer a função, eu tenho 2 transistores aqui embaixo em série. Por quê? Porque ela só é 0 quando as duas entradas aqui forem 1. Então eu preciso que A e B sejam 1 para eu ter um caminho formado aqui embaixo. Ou melhor, ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? A minha NAND é A, B, negado. Então eu simplesmente pego o AB, construo o meu arranjo NMOS e o que está em série aqui fica em paralelo aqui em cima. Então agora aqui eu tenho um transistor aqui, um transistor aqui. Então o que estava em série embaixo ficou paralelo em cima, então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho o meu VDD. Pronto, construí o meu arranjo de transistores. Aqui eu tenho a minha saída. Deixa eu ver que nome que eu vou usar para essa saída. Saída out. Esse nodo aqui, eu preciso de um nome, porque é a conexão entre 2 transistores. Aqui no meu arquivo de simulação eu defini ele como X1. E agora eu tenho o meu nodo X1, o meu nodo out, o meu VDD e os meus 4 transistores que eu preciso para fazer na minha NAND. E agora? O que eu preciso fazer? Para descrever isso no NGSpice, eu preciso da descrição SPICE desses nodos. Então, aqui eu tenho o A, que liga VDD, o meu transistor aqui P1, vou chamar esse aqui de P2, N1 e N2. O meu P1 é VDD A out, o meu P2 é VDD B out, e os meus N1 e N2 é out A e X1, e aqui X1, B e GND. Certo? Então eu consigo declarar eles um por um e montar as conexões. Então está aqui, eu tenho meu MP1, que liga VDD à saída, controlado pelo transistor A, meu MP2 que liga VDD à saída, controlado pelo transistor B, e o N1 que liga a saída ao X1, controlado por A, e o N2 que liga o X1 até o ground, controlado pelo B. Então aqui os tamanhos dos transistores. Notem que aqui eu já usei de novo o meu W igual a 100 em todos eles. Certo? Então, ok. Tenho a descrição SPICE, preciso definir as formas de onda. Então isso fica a critério de vocês se vocês quiserem praticar. Defino as formas de onda aqui necessárias. Quais as combinações de A e B que eu valido esse arranjo de transistores aqui para verificar se ele realmente faz uma função A, B negado. Se ele realmente está fazendo essa função. Então aqui eu tenho uma NOR de 2 entradas. A NOR de 2 entradas ela implementa a função A mais B negado. Então, de novo, a partir da função eu crio
o meu arranjo de transistores NMOS, que é um paralelo, porque é A ou B. Aqui, ó, eu tenho B, aqui eu tenho A, aqui eu tenho meu GND, e aqui em cima eu tenho minha saída out, e em cima, ó, se aqui eu tenho um paralelo, aqui eu tenho um série. Meu transistor, aqui meu transistor. Então, B, A, V, D, D. Então, criei a minha porta lógica. Então, ó, aqui eu tenho que nomear esse nodo para fazer minha descrição SPICE. Vou chamar ele de X1. Agora eu não preciso nomear mais nada, eu já tenho tudo. Então, VDD A, X1, X1B, out, out A, GND, out B, GND. Então, esses são as conexões dos meus transistores que eu tenho que declarar. Então, está aqui. Está aqui os meus 4 transistores da minha nave. De novo, se vocês quiserem, criem as fontes de A e B. Podem ser as mesmas fontes que vocês criaram para a função NAND, né, de 2 entradas, e verifiquem se o comportamento muda no momento que vocês modificam essas conexões. Certo? Agora aqui eu tenho uma outra porta lógica, eu tenho uma porta lógica AOI, que ela tem essa função aqui. Então, a partir da função, eu tenho que ela é A, ou, aqui em paralelo, B e C. Então, aqui eu tenho aqui, e isso aqui liga no meu GND, e aqui a minha saída out. Tá, então eu tenho A, ou B e C. Tudo que está em paralelo aqui vai ficar em série. Então, aqui em cima eu vou ter, aqui está em série, fica em paralelo. Vou desenhar bonitinho. Então aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, ligado em série com o meu transistor A. E aqui eu tenho o VDD. Pronto, fiz o esquemático da minha porta lógica AOI. Então aqui eu vou ter todas as conexões. Ó, notem que aqui eu preciso dar um nome para esse nodo e aqui também. Então aqui eu vou chamar de X2 e aqui eu vou chamar de X1. Agora o que eu quero que vocês tentem fazer é construir um esquemático dessa função aqui com os 6 transistores declarados. Então é fácil de ver, né? VDD AX1, X1B out, X1C out e todos os demais transistores. Certo? A criação das portas lógicas é fácil também. Ó. Vocês pegam a função lógica dela e diretamente vocês descrevem aqui. Mas, professor, é sempre fácil fazer com as funções negadas, certo? E se eu tivesse uma função que ela não é negada? Por exemplo, uma função A mais B. Ela não está negada. Bom, vocês vão construir ela como se ela fosse negada e vocês vão adicionar um inversor na saída dela. Então, essa minha saída aqui, ó, ela vai ser conectada num inversorzinho. Certo? E aí eu tenho a função, o negado do negado, a gente corta ele e fica a função normal, a função sem o negado. Mas notem que para fazer isso eu tenho que adicionar mais 2 transistores de um inversor. Aqui, por exemplo, se eu tiver a função A mais B, justamente o exemplo que eu dei anteriormente, então vamos fazer para vocês prestarem atenção. Opa, ficou horrível isso aqui. Então vamos lá. Eu tenho meu transistor A ou B. Aqui, ó, A ou B. Isso aqui é o meu plano pull-down, ou seja, estou ligando o meu ground. Então, aqui em cima, o que eu tenho que ter? Se eu tenho em paralelo, eu vou ter em série. Então, aqui, B e o A. Aqui o VDD. Então, aqui eu tenho a minha função, nesse ponto da minha saída, ela é igual a A mais B negado. Só que, se eu adicionar essa saída aqui, ó, eu vou colocar agora um transistor aqui, GND e VDD. E essa aqui vai ser a minha saída out. E aqui eu tenho
o meu transistor aqui e aqui está conectado. Então, notem, ó, aqui eu tenho A mais B negado, aqui eu tenho A ou B, que é a função que eu preciso. Simplesmente adicionei um inversor aqui. Então, vocês podem fazer, ó, aqui eu tenho que dar um nome, então aqui eu posso chamar de S, e aí a entrada desses transistores aqui, o que está controlando esse transistor é o S. Então eu tenho ó, VDD, S e Out. Aqui eu tenho Out, S e GND. Então essa é a diferença, é assim que fica o esquemático dos transistores. Não muda nada, porque vocês vão precisar, de novo, fazer a tabela verdade de A e B para gerar as ondas, para validar essa função aqui. Logicamente, ver se ela está funcionando como uma função A ou B. Certo? Então, agora eu deixo para vocês trabalharem um pouquinho, para vocês brincarem. Então, alguns exercícios, que é montar as funções usando o transistor e dois planos, né, usando os planos pull up e pull down, essas 4 funções ali. O exercício 2, realizar a validação lógica usando ngSpice da função na letra A. Então, eu deixei só para vocês fazerem a função da letra A. E para vocês praticarem o exercício 3, para validar as outras funções também. Certo? Então, montar as funções usando transistor e dois planos, aqui. Isso aqui equivale a fazer a descrição SPICE, fazer o esquemático. O esquemático de transistores são esses desenhos aqui ó, que eu tenho feito. A descrição SPICE é a descrição do arquivo que vocês vão usar no ngSpice, descrever as fontes. E realizar a validação lógica usando o ngSpice com o que vocês fizeram aqui. Tá? Então, esse 2 aqui vai ser tarefa para entregar no AVA para essa semana, certo? As outras funções eu deixo como atividade extra para vocês fazerem. Pode ser que eu peça, pode ser que não. Vou deixar vocês com a dúvida, que aí pode ser que vocês se animem a fazer. E, por último, a outra atividade avaliada, que é aquele mesmo projeto que a gente fez antes, que vocês fizeram na protoboard, que vocês já estão cansados de fazer, aquela luz de emergência, aquela luz de advertência do carro. E aí vocês vão considerar o circuito simplificado que vocês tinham, que era esse circuitinho aqui, né? Circuito simplificado. E o que eu quero que vocês façam? Sendo a minha ignição e o B e C as minhas portas. Vocês tinham isso aqui como função final. Se vocês definiram outras variáveis para isso aqui, a função de vocês é bem semelhante a essa. Tá? Eu quero que vocês projetem uma porta lógica CMOS para a função apresentada acima, para essa função aqui. Tá? Então, desenhar o esquemático de transistores, mostrar a validação lógica, ou seja, o comportamento dos vetores de entrada e da saída, no ngSpice, e quantos transistores foram necessários para vocês fazerem a implementação de vocês. Então aqui tem um ponto interessante, né, que vocês chegaram a me perguntar na aula síncrona que nós tivemos, se depois do circuito gerado no mapa de Carnot, se eu posso simplificar mais ele, se tem como simplificar mais. Aqui tem como, porque eu consigo fazer esse A aqui na distributiva, né? Então esse circuito aqui ele é equivalente a A, B mais C. Tá? Então, ele é equivalente, mas mesmo assim, eu quero que vocês projetem a porta lógica CMOS para esse aqui e depois para esse aqui. E vocês me digam qual é a diferença dessas portas lógicas. O que diferenciou entre uma para outra, tá? Só no esquemático de transistores que eu quero que vocês façam para as duas funções. Tá? Para fazer a validação lógica no ngSpice, vocês podem fazer com essa aqui. Tá? Façam com essa segunda função. E quantos transistores foram necessários na implementação de vocês? Então, de novo, aqui vocês têm 3 atividades, né? 1, 2 e 3. Na atividade 1, façam para essa função aqui e essa. Na atividade 2, só para essa aqui. E atividade 3 também, só para essa aqui. Certo? Então, a nossa aula é isso. Tá? Acho que eu passei bastante do tempo da aula. Essa aula foi bastante comprida, vamos dizer assim, porque tinha bastante conteúdo para vocês verem em relação ao simulador. Provavelmente vocês vão ter dificuldade com o ngSpice, mas ele é bem simples. Tá? Se vocês tiverem dificuldade, me avisem. Eu faço um vídeo de 1 ou 2 minutinhos explicando como funciona ele.
Tá? Vocês vão ver que é uma janela, ele vai abrir uma janelinha aqui no canto da tela de vocês, que é uma janelinha de comando. Vocês vão definir os comandos, chamar os arquivos e ele vai funcionar bem, certo? Então, a nossa atividade dessa semana é isso. Eu desejo uma ótima semana a todos e até a próxima aula, certo? Tchau, tchau.